Olá, tudo bem? Enfermeiro José Roberto falando aqui. E hoje para a gente trazer à tona uma discussão que é bastante importante e que eu tenho percebido que os profissionais que trabalham na área da saúde, diretamente com o tratamento das lesões, especialmente as lesões complexas, têm discutido bastante ultimamente, que é a questão dos processos de limpeza do leito da ferida e a questão também da utilização dos antimicrobianos. Vale bastante a pena lembrar que o processo de limpeza do leito da ferida, no preparo dela, a gente já começa a trabalhar também a questão da redução da carga antimicrobiana. Então vamos lá, mergulhar um pouquinho nesse assunto. Bom, pessoal, quando a gente fala de tratamento das lesões, especialmente as infectadas, nós sempre entramos na discussão do que é mais apropriado. Hoje, de praxe, é muito difundida a utilização de coberturas que têm uma ação bactericida baseada no agente bactericida prata. Nós sabemos que nós temos vários tipos de sais de prata no mercado, então nós temos aí à disposição muitas estruturas, muitos curativos, de diferentes companhias e diferentes empresas, cada um utilizando um tipo de tecnologia, mas que no final das contas, o que nós devemos levar em consideração é que todos esses materiais, todos os produtos, eles vão ter a mesma ação na membrana da bactéria, questão de ruptura, algo que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. O que você precisa levar em consideração é o tipo de material que você está utilizando, se é um material para utilização numa lesão mais plana, se é um material que você vai introduzir dentro de uma cavidade, se você vai utilizar para preencher essa cavidade, qual é a ação, tempo de liberação dessa prata no leito da ferida, quantidade de liberação e também a questão de sustentabilidade para saber quanto tempo você pode deixar esse produto no leito da ferida que você está tratando. Então, quando a gente fala das condições da utilização da prata nas lesões infectadas, nós precisamos levar alguns aspectos que são bastante importantes. Lembrando um pouquinho e voltando um pouquinho na questão mais conceitual, a gente precisa lembrar que, mesmo uma ferida provocada, ocasionada dentro de um ambiente preparado, asséptico, então a gente está falando aqui de um ambiente, por exemplo, de um centro cirúrgico, onde a gente está fazendo ali uma incisão totalmente controlada na pele do paciente. Mesmo esses casos, onde a gente tem um preparo prévio do paciente, a gente tem todo um cuidado ali, nós temos aí uma estimativa que diz para a gente que mais ou menos 5% das incisões cirúrgicas o paciente corre um alto risco de desenvolver ali uma infecção. Quando estamos falando das lesões crônicas, aí essa taxa já aumenta para 50%. E a grande dificuldade que nós temos é saber qual é a diferença do tecido, se a lesão está infectada ou não. E por conta disso é importante que nós profissionais, além de identificarmos facilmente os sinais clássicos flogísticos de infecção, também aqueles sinais subjacentes que podem indicar ali algum início de uma infecção, alguma coisa que está ali escondida e que a gente não está percebendo para que esse problema não seja muito grande a hora que a gente for abordar ele para tentar resolver, ok? Alguns aspectos importantes, tá? Relacionado à infecção, relacionado ao paciente propriamente dito. A gente precisa lembrar que condições associadas à hipóxia, e à má nutrição desse paciente vai afetar totalmente o tecido, então esse paciente tem um alto risco de desenvolver algum processo de infecção. Desordens do sistema imune do paciente também vão estabelecer uma maior facilidade para esse paciente ter ali um processo de infecção no leito da ferida. Uso inadequado dos antibióticos, então por conta disso é que nós temos essa discussão tão grande, de não utilizar de forma inadequada os antibióticos. E aí até mesmo nós começamos a pensar um pouquinho na questão da limpeza da ferida. O que você está utilizando para limpar o leito da ferida que você está tratando e de que forma você está fazendo isso? Temos que lembrar que quando estamos falando de algumas soluções que as indústrias trazem para nós, soluções de limpeza, se a empresa está utilizando, se ela está te mostrando, está te trazendo um produto que tem ação enzimática ou ação química no preparo do leito da ferida e na bula desse material está falando para você que você tem que deixar esse material determinado período de tempo exposto para ter ação ali esperada, pessoal, eu sei que nossa agenda do dia a dia é corrida, principalmente para quem tem uma fila muito grande no ambulatório, uma lista muito grande de pacientes para atender, mas nós precisamos respeitar esse tempo que o fabricante está trazendo para a gente, aquilo que está escrito ali, que está indicado na bula do produto.
E, voltando para o paciente, né, a questão da desnutrição também é um fator bastante importante. Hoje, nós trabalhamos com os pacientes, a gente não só olha o paciente, só olha a lesão do paciente, nós precisamos olhar o paciente como um todo. Nós sabemos que a questão nutricional é extremamente importante e hoje em dia nós vemos os profissionais trabalhando muito forte a questão de tentar trazer o paciente, né, para uma condição onde ele tenha processos de inflamação do seu estado geral diminuídos e a questão de suplementação aí também com vitaminas e principalmente minerais que vão ali interferir diretamente no processo de recuperação do tecido. O capítulo à parte é a questão das lesões agudas, né? Então a gente falou que mesmo as lesões preparadas dentro de um ambiente cirúrgico, elas podem desenvolver infecção sim no processo de pós-operatório. E aí nós precisamos lembrar das lesões contaminadas ou sujas, aquelas lesões traumáticas. Então o paciente que sofre um acidente na rua, ele tem um trauma ali, a gente tem entrada de agentes contaminantes no leito da ferida. Então a gente volta mais uma vez na questão da limpeza, do processo adequado ali de limpeza do leito da ferida. E claro, a questão de algum tipo de infecção ou sepse pré-existente para os casos dos pacientes, tá? Nas condições onde nós temos as lesões crônicas, nós precisamos levar em consideração algo que é bastante importante, o grau de cronicidade e a duração dessa ferida. Para quem trabalha, especialmente dentro de ambiente ambulatorial, que está acostumado a cuidar de pacientes que tenham lesões de caráter especialmente venoso, para esses profissionais é bastante comum, né, encarar aqueles pacientes que trazem lesões para a gente, lesões abertas ali, com meses, anos e até mesmo décadas, né, a lesão aberta. Então, o grau de cronicidade, né, dessa lesão vai interferir bastante na chance desse paciente desenvolver ali algum tipo de processo de infecção. Também um aspecto importante a ser levado em consideração é a área total da lesão, tanto em extensão de área quanto em profundidade. Isso interfere totalmente, especialmente quando nós estamos falando de profundidade, por conta dos tipos de tecidos que nós vamos ter ali expostos, e isso vai exacerbar, então, a chance do paciente ter ali um processo de infecção instalada na sua ferida. Local também, gente, é importante ser levado em consideração, especialmente porque algumas regiões são mais complicadas, mais fáceis de serem infectadas. Então, se você está dentro do ambiente hospitalar, você está trabalhando com o seu paciente e ele tem uma lesão, por exemplo, lesão por pressão na região sacral, né, ou algum tipo de lesão na região perineal, a gente sabe que é uma região bem complicada e que a chance de infecção é muito grande. E por que a gente bate tanto na tecla desse processo de infecção no leito da ferida? Por que isso vai interferir? É importante lembrar que quando estamos falando de infecção no leito da ferida, um ambiente infectado, né, a gente tem a invasão de micro-organismos no tecido. Nós vamos lembrar que esses micro-organismos, eles vão concorrer com as nossas células, né, ali que estão no ambiente da lesão, as células responsáveis pelo processo de recuperação do tecido. Esses micro-organismos vão concorrer com essas células na questão da obtenção de nutrientes como oxigênio, né, que está ali presente, tá, e de todos os nutrientes presentes. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos, né, no nosso leito da ferida uma redução, né, da exposição desses agentes que são importantes para as nossas células e, claro, com isso a gente vai ter uma maior chance de ter uma hipóxia local, menor taxa de oxigenação e, claro, com isso, automaticamente a gente vai jogar a nossa taxa de recuperação do tecido, a nossa taxa de cura lá para baixo. Um ponto importante, gente, é a questão do biofilme no leito da ferida. E por que hoje a gente traz tanto essa discussão do biofilme? Eu vou exemplificar aqui um pouquinho, mostrando um esquema, tá? Então imagine só, se você tem o leito da ferida, uma superfície aqui, tá? Se você tem algumas célulazinhas, alguns agentes aqui que estão soltos, próximos, né? Estão no seu estado planctônico, que a gente fala, tá solto. Se você coloca aqui um curativo absorvente aqui em cima cobrindo tudo, então você vem, pode ser, por exemplo, um curativo convencional, uma gaze. Coloca aqui em cima, essa gaze ela vai fazer a absorção de toda a sujidade, todos os debris do leito da ferida, o que a gente tem de metaloprotease solta e, claro, as células do estado planctônico, elas estão expostas. Esse material aqui ele vai acabar absorvendo. Quando a gente faz a remoção do material, quando ele está saturado, o que a gente faz? A gente reduz bastante a presença
dessas bactérias e a gente consegue fazer um bom controle. O problema, gente, é que hoje, o que acontece? Nós temos aqui, agregado na superfície do leito da ferida, algumas células que alguns micro-organismos, né, que eles começam a produzir aqui em cima dela o famoso biofilme. Ele vai proteger essas bactérias que estão aqui embaixo, elas começam a se multiplicar, isso aqui vai formando uma comunidade ali protegida. Então tudo aquilo que a gente coloca aqui em cima é difícil da gente conseguir quebrar esse biofilme, tá? Mesmo nos processos adequados de limpeza, esse biofilme não é quebrado facilmente. E a gente acabou, né, a indústria percebendo isso, a gente começou a reforçar bastante, né, bater bastante na tecla que a gente precisa limpar bem essa ferida, lavar com soro em abundância, a gente fazer limpeza mecânica, de fazer realmente esfregaço no leito da ferida, porque não quer dizer que a gente vai remover isso aqui totalmente, mas a gente consegue fragilizar bastante, tá? Se você conseguiu fazer um bom processo de limpeza, com soluções, podendo ser solução química, solução enzimática, você vai conseguir fragilizar isso daqui. E pessoal, é fácil de entender esse conceito, tá? Porque todas as soluções que a gente tem no mercado hoje, sendo soluções enzimáticas ou as soluções químicas, elas vão ter uma ação em cima do biofilme como se fosse uma ação detergente, tá? Ela vai conseguir fragilizar e quebrar um pouquinho esse biofilme formado, tá? E quando a gente consegue fazer uma boa limpeza, não quer dizer que a gente vai remover tudo, mas a gente vai abrir algumas janelas de oportunidades aqui, tá? Quando nós colocamos uma cobertura, um curativo que tem uma ação bactericida, o que vai acontecer? Você vem com uma superfície aqui em cima, uma cobertura, que ela vai ter a prata, né? Aqui no caso a gente está discutindo a questão da prata. Vai ter a prata na sua composição. Quando entra em contato com o leito da ferida, normalmente todas as coberturas funcionam assim, tá? Em contato com o exudato da lesão, nós vamos ter a dissociação dos sais de prata da cobertura, e essa dissociação a gente começa a ter, normalmente você vê muito as empresas falando, as indústrias falando que a prata ela tem uma ação iônica. E é verdade, gente, porque a prata ela é um sal, ela fica aglutinada, quando ela absorve a umidade, o soluto vira uma solução, e ele fica ali, dentro dessa solução, os sais de prata circulando, tá? Então, por isso que a gente diz que é uma ação iônica. E o que acontece? A gente vai sempre ter liberação de uma quantidade de prata que vai conseguir penetrar nessas janelas de oportunidade que nós conseguimos abrir aqui nesse biofilme. A resposta, né, para você, o que vai te trazer uma solução melhor e mais rápida, uma melhor performance em relação ao cuidado, controle do biofilme, é se você colocar uma cobertura aqui que ela consiga ter uma capacidade de liberar realmente prata, e aí vai depender bastante da liberação, a quantidade de prata que é liberada, para atingir essas bactérias que estão aqui embaixo na tentativa de resolver o problema na raiz. Porque, pessoal, não adianta a gente ficar somente tratando aqui em cima, limpando aqui em cima, se a gente não resolver a fonte do problema, que são as bactérias protegidas aqui embaixo, tá? Então, normalmente é essa a ação que nós temos ali das coberturas que nós utilizamos com prata. E aí, gente, independente se é uma cobertura, um hidropolímero, né, um curativo à base de espuma, ou se é um curativo à base de uma hidrofibra que você vai introduzir dentro de uma cavidade, normalmente é sempre essa a ação que a gente tem, tá? Hoje em dia nós temos também a opção de soluções enzimáticas, que elas, além de fragilizar, né, a gente consegue penetrar aqui também, então ajuda a gente controlar bastante aqui a questão do problema aqui do biofilme, tá? E a gente tentar também atingir as bactérias que estão ali embaixo dessa película protetora, ok? Então, a gente pode até avançar um pouquinho, né? Lembrando que quando a gente fala de biofilme, por que isso representa uma grande dificuldade para a gente, um grande desafio? Quando a gente está falando de um biofilme formado e a gente está utilizando materiais que têm uma ação ali bactericida, vamos supor, até agora a gente está falando de prata, né? Para a gente conseguir matar as bactérias que estão aqui embaixo, a gente sabe que a gente precisa ter uma concentração 50, às vezes até 500 vezes maior na concentração desse soluto para a gente poder resolver o problema. Então a concentração é muito grande. Isso justifica para a gente porque que no passado, né, a composição dos materiais eram mais simples.
a gente tinha uma menor quantidade de prata nas soluções que a gente tinha no passado. Então, eu estou falando aqui dos alginatos, curativo, né, à base de PED absorvente com carvão ativado de prata. Eles tinham uma composição de prata menor do que os atuais. Hoje, se você compara as coberturas à base de hidropolímero, as coberturas à base de hidrofibra, a concentração de prata é muito maior, porque hoje a gente tem esse entendimento, tá? Uma outra questão bastante importante, né, é lembrar que, assim, biofilme para ser rompido, para ser quebrado, a gente precisa realmente fazer limpeza. Então, assim, uma associação que a gente sempre faz, né, é a questão, um exemplo mais clássico, né, é a questão da nossa boca. Se você for ver as literaturas estudando biofilme, vocês vão perceber que, principalmente, o pessoal da odontologia estuda bastante tempo isso, e a gente consegue perceber a formação do biofilme na nossa superfície do nosso dente, na nossa boca. Porque quando a gente fica muito tempo sem escovar o dente, né, qual é a sensação? A gente percebe que tem uma sensação estranha no nosso dente, uma película ali. E quando você vai lá, escova o dente, dá aquela sensação de refrescor, né, aquela sensação de limpeza. É justamente porque a gente está conseguindo remover uma boa parte daquele filme formado, tá? A gente está conseguindo remover uma boa parte desses materiais aqui. Tudo bem? Pessoal, discutindo a questão da utilização da prata. Qual é a ação esperada da prata no leito da ferida? Nós temos que lembrar que a prata ela é ativa contra uma grande variedade de bactérias, fungos e vírus. E as bactérias, tanto as gram-positivas quanto as gram-negativas. A gente tem vários sais de prata disponível no mercado, todas elas vão ter o mesmo tipo de ação, tá? Os compostos, eles podem ter alteração, tá? Nós temos até mesmo questão de compostos orgânicos, que está muito relacionado à suspensão coloidal, que não é tão comum nós vermos no mercado. Hoje eu acho que aqui no Brasil, especialmente quem trabalha um pouco com suspensão coloidal, é principalmente a parte veterinária, que eles acabam utilizando algumas coisas para tratar algumas lesões nos animais. Nós temos aí os compostos inorgânicos, né, que são óxido de prata, sulfato de prata, a própria sulfadiazina de prata, tá? Que são sais de prata que a gente acaba utilizando aí, que são pratas que a gente conhece de longa data. E claro, né, a prata ela é elementar ou metálica, né, sempre essas duas apresentações, e sempre elas têm o mesmo tipo de ação na membrana da bactéria. Como é que a prata, gente, ela vai atuar aqui na membrana da bactéria, independente do tipo de sal, tá? A gente vai ver, nós temos aqui a bactéria, e quando nós temos a prata entrando em contato com ela, a prata ela vem, né, o sal fica dissoluto, uma solução, entrou em contato, então vai fazer o quê? Essa prata vai romper a membrana aqui da bactéria. Quando ocorre esse processo, a gente vai fazer o quê? A bactéria já vai morrer, porque quando a gente interfere aqui nessa membrana, a gente interfere no seu processo, na sua capacidade de nutrição e respiração. Além disso, né, quando a prata entra, ela vem aqui dentro do núcleo da bactéria, e vamos supor que essa ocorrência de rompimento aqui, de crise da bactéria, estivesse no momento onde ela estivesse se replicando, tá? A prata vai entrar na bactéria, vai entrar em contato aqui com o núcleo da bactéria, com o seu RNA, vai dissociar, então vai interromper esse processo também. Então não tem como a bactéria continuar se duplicando ali, tá? Então a gente tem essa ação esperada da prata em relação aqui às bactérias. Vai romper, vai ter extravasamento de todo o conteúdo da bactéria para o meio externo, ela vai meio que explodir, tá? A gente vai interromper o processo de nutrição dela, de respiração, e vai interromper o processo de replicação. Então a prata, ela tem uma ação muito forte, né, e muito rápida na bactéria, e é por conta disso, gente, que não dá tempo da bactéria, por exemplo, criar resistência ao agente prata, tá? Então há uma discussão, né, se não teria como a bactéria as bactérias, né, desenvolverem algum tipo de resistência à prata, e não dá tempo porque esse efeito é muito rápido, tá? Entrou em contato com a membrana, a bactéria ela já vai ter o rompimento, tá? E a gente tem todo esse processo desencadeado. Quais são os dispositivos de prata ideais, aqueles que a gente espera que tenham uma ação adequada, uma melhor performance? É aquele que tem uma liberação sustentada, gradual e terapêutica no leito da ferida, que tem uma grande capacidade, especialmente de fazer o manejo do exudato,
não adianta a gente somente tratar o processo de infecção do leito da ferida sem a gente resolver o problema da lesão, que é fazer a gestão de tudo aquilo que a lesão está apresentando para a gente. Então, assim, se tem uma grande quantidade de exudato, nós temos que fazer a captação desse exudato, fazer o manejo desse fluido, deixar um ambiente favorável, apropriado para o processo, para desencadear o processo de recuperação do tecido. Falando ainda em relação à prata, que o composto solúvel, né, ele seja um composto solúvel de menor risco possível para uma absorção sistêmica. Então, assim, você ter curativos também que ele desencadeia uma liberação de sal de prata de pronto uso em grandes quantidades, para a gente é uma preocupação, porque muitas vezes a gente trata o paciente durante um período de tempo muito longo, então a chance de ter absorção dos sais de prata é grande. E aí as pessoas perguntam, mas a prata ela é citotóxica? Sim, ela é, apesar de ser um material de uso medicinal, preparado para isso, ela é citotóxica, então assim, a gente precisa tomar cuidado de não utilizar durante períodos de tempo muito longos, se não houver indicação. Então, gente, hoje nós temos uma questão que é bem importante, que é a questão da discussão de quanto tempo a gente deve utilizar a prata no leito da ferida. Pessoal, precisa observar os sinais flogísticos. Se você está utilizando hoje, pegou uma lesão infectada, está utilizando hoje, é o primeiro dia da tua cobertura com antimicrobiano. Coloca hoje, anotou, evoluiu, manda o paciente voltar para você, você vai avaliar daqui um período de tempo. Deu 10 dias, você resolveu o seu problema de infecção, você vai suspender a utilização desse material com prata e vai dar continuidade escolhendo uma outra cobertura que vai resolver os problemas que a ferida está te apresentando ali. Se aconteceu de você estar utilizando 10 dias, 15 dias, você não teve uma resposta eficaz, não está satisfeito ainda com o processo, você não conseguiu debelar essa infecção, nós podemos sim continuar utilizando a cobertura com prata, mas nós devemos ter um olhar aguçado para esse paciente, observar aquilo que ele está apresentando no leito da ferida e, se você não está tendo resposta, você precisa se perguntar se somente a cobertura antimicrobiana local vai resolver o problema do teu paciente, e é nessas horas que nós precisamos também envolver as demais equipes, até mesmo para avaliar o paciente, sua condição geral, para ver se a gente não precisa associar junto com o tratamento antimicrobiano local, também o tratamento sistêmico. Um outro ponto importante também na escolha das coberturas com prata é que a gente tem uma atividade microbicida prolongada, uma sustentabilidade longa. Para quê? Para a gente evitar a necessidade, muitas vezes, de fazer trocas constantes do curativo. Se você tem condição, né, de colocar um curativo que ele tem uma sustentabilidade de permanecer dias no leito da ferida, que a prata dessa cobertura, desse curativo, ela também tem essa capacidade de manter a sua sustentabilidade durante todo esse período de tempo. E claro, né, na remoção e na utilização do material que ele não cause trauma e não cause dor nem para o paciente nem para a ferida. Esses são alguns aspectos bastante importantes que devem ser seguidos. E claro, gente, tudo que eu estou falando aqui não é uma fala de senso comum, é uma fala baseada em evidências. A gente tem muito material, né, falando de prata, discutindo as indicações de uso, falando muito da utilização de forma segura, quando utilizar, quando não utilizar, e tudo isso é baseado nas recomendações, tanto dos diretrizes internacionais, dos guidelines da EUMA, da UNDS Journal, tá? Então a gente tem bastante referência trazendo bastante essa questão pra gente, tá? Que vai dar o subsídio que nós precisamos para acompanhar os nossos pacientes, claro, com segurança.